Não possuímos nenhum manuscrito original. Aqueles que Paulo poderia ter escrito, João poderia ter escrito, nenhum. Não temos nenhum manuscrito original. Temos somente cópias, muitas das vezes cópias de cópias ainda, na qual datam de alguns anos após o fato que ocorreu, né? Mas a pergunta então que eu gostaria de fazer é: como podemos confiar no Novo Testamento ou na Bíblia que temos hoje em nossas mãos? Sobre isso então que eu gostaria de falar um pouco mais nesse vídeo com você hoje. Olá, bem-vindo ao canal Teológicos. Estamos dando continuidade hoje então no tema sobre o Novo Testamento, na verdade sobre a história da Bíblia. Como já estudamos anteriormente sobre o Velho Testamento, agora vamos continuar falando então sobre o Novo Testamento. Assim como eu falei no vídeo anterior, o Novo Testamento ele é formado por 27 livros e foi dividido em algumas seções, sendo elas os Evangelhos, o livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, as epístolas ou as cartas que os apóstolos enviaram para as igrejas que eles cuidavam, que eles eram pastores. Também temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria então de abordar como esses manuscritos foram escritos, como temos acesso ao conteúdo deste livro, como que foi formado o Novo Testamento e como ele então chegou até as nossas mãos nos dias atuais. A formação do Novo Testamento ela se dá basicamente em 4 etapas. A primeira etapa seria o momento em que as histórias aconteceram, isto é, quando Jesus então estava na terra e cumpriu sua missão e seu ministério. Depois, quando os apóstolos iniciam então a missão que Jesus ordenou que eles fizessem discípulos, tivessem ali as comunidades e propagassem então o Evangelho. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa então é quando a tradição oral levou adiante então tudo aquilo que foi ensinado por Jesus, as histórias que os discípulos, os apóstolos viveram enquanto estavam com Jesus, e também a tradição da igreja, que foi passado de forma oral. A tradição oral então do Novo Testamento seria a segunda etapa. A terceira etapa então da formação do Novo Testamento seria a redação dos documentos. Essa por sua vez não precisamente ocorreu depois da primeira ou da segunda etapa, e sim junto com elas, né? Quando os apóstolos andavam com Jesus, eles escreviam muitas das coisas que eles viam ou ouviam de Jesus. Mas também depois, quando Paulo escreve cartas para a igreja, quando Pedro, quando João, quando esses apóstolos escrevem cartas para as igrejas, essa seria a terceira etapa. Por fim, a quarta etapa seria a formação do cânon. Este a gente vai falar um pouco mais à frente como que aconteceu, tá? Assim como eu já informei no vídeo passado sobre o Velho Testamento, a formação do cânon ela não se deu de uma só vez, ou alguém que determinou quais são os livros aceitos ou não aceitos. A aceitação dos livros foram vindo conforme o tempo, pela própria igreja, pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos primeiros então líderes da comunidade cristã. Porém, algo que eu queria já deixar bem claro, então, desde o início do vídeo, é que não possuímos nenhum manuscrito original. Aqueles que Paulo poderia ter escrito, João poderia ter escrito, não temos nenhum manuscrito original. Temos somente cópias, muitas das vezes cópias de cópias ainda, na qual datam de alguns anos após o fato que ocorreu, né? Mas a pergunta então que eu gostaria de fazer é: como podemos confiar no Novo Testamento ou na Bíblia que temos hoje em nossas mãos? Sobre isso então que eu gostaria de falar um pouco mais nesse vídeo com você hoje. Para isso então eu gostaria de utilizar o que é usado comumente para validação de documentos. Se utiliza para validar qualquer documento histórico, eu me refiro, é claro, seriam levados em consideração então a datação de quando ele foi escrito, a quantidade de cópia. Quando me refiro à datação, eu digo a data que ele foi escrito e a data que ocorreu o fato original. E agora eu vou mostrar para vocês como a Bíblia então, ela está numa posição muito mais elevada de todas as outras cópias, de todos os outros documentos que nós possuímos
e da qual ninguém tem dúvida. Por exemplo, os escritos de Platão são datados do ano 400 a.C., porém a cópia mais antiga que temos é de 900 depois de Cristo, isso é 1200 anos aproximadamente depois do fato que ocorreu. Mas em contrapartida do Novo Testamento, além de que as cópias que nós temos dos escritos de Platão são 7 no total, temos 7 documentos, 7 cópias que contam ali os escritos da qual Platão teria escrito, que tem um período de quando ocorreu até a cópia mais antiga de 1200 anos, desde o fato de quando ocorreu, né? Mas mesmo assim, hoje ninguém duvida que Platão existiu. Já a Bíblia, então, vamos ter um número muito superior a isso. A cópia mais antiga que temos do Novo Testamento, ela é datada de 100 anos depois de Cristo. Isso é, no máximo 100 anos depois que ocorreram os fatos, tendo em vista que Jesus, então, exerceu seu ministério no ano 30, 33 depois de Cristo. Mas então, além disso, além do tempo ser um período curto, desde o fato original até a cópia mais antiga, temos também a quantidade. Temos aproximadamente 5.000 cópias dos escritos do Novo Testamento, somente em grego, o grego koiné, que era o grego utilizado naquela época. Isso sem contar ainda as cópias que temos em outros idiomas. A diferença é gigantesca entre os escritos de Platão, que ninguém duvida, e os escritos do Novo Testamento. Só com isso, temos muito mais propriedade para dizer que o Novo Testamento ele é fiel e aquilo que foi escrito é o original, pois ele se equivale aos mesmos princípios que usam que os documentos de Platão são originais. Com isso podemos então concluir que os documentos do Novo Testamento têm mais validade histórica que muitos dos outros documentos que temos por aí, da qual ninguém duvida a veracidade ou se existiu ou se não existiu. Temos que ter em mente também que os escritos da Bíblia, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, eles não são psicografias. Deus inspirou homens que usaram das suas faculdades mentais para escrever o que for escrito. Temos hoje, então, a Bíblia escrita por homens, inspirado por Deus através do Espírito Santo. Mas isso não foi uma psicografia, foi sim uma inspiração para que relatassem, escrevessem aquilo que eles estavam vivendo, escrevessem sim mensagens que Deus estava falando para eles, talvez até mesmo de forma audível, mas em geral eles escreviam aquilo que eles viviam conforme eles conheciam, se utilizando dos conhecimentos daquela época, os exemplos comuns daquela época. Então Deus usou pessoas sim para que escrevessem a Bíblia inspirado por ele, mas elas usaram a sua maneira de escrever, a cultura da sua época. Eles usaram também a condição intelectual que eles tinham para redigir um documento. Então o que foi escrito foi sim inspirado por Deus, porém foi escrito por homens que usaram seus conhecimentos para escrever aquilo que Deus determinou em seus corações. Não uma psicografia, mas uma inspiração, certo? Tendo isso em vista, então, eu queria deixar claro para vocês que Paulo, Pedro, João jamais imaginaram que o que eles estavam escrevendo seria uma Bíblia, um documento que guiasse a nossa fé. Pelo contrário, eles escreviam diretamente para as igrejas da qual eles eram pastores, ou então para irmãos que eles queriam inspirar a terem determinada atitude. Por conta disso, os evangelhos, eles então carregam um peso intencional. Mateus, por exemplo, quando escreveu o Evangelho de Mateus, ele tinha em mente a ideia de trazer para os judeus quem era o Messias, que aquele Jesus que ele creu, que ele vivenciou e foi discípulo, ele era o Messias prometido no Antigo Testamento pelas profecias. Então o foco dele foi sempre falar e transmitir a mensagem de Jesus sendo o Messias. Marcos, por exemplo, ele já tinha uma ênfase diferente. Marcos ele escrevia então para os romanos, para que eles entendessem quem era o Messias, quem era o Cristo da qual eles pregavam, não simplesmente para autoridades romanas, mas sim para as pessoas que viviam em Roma. O Evangelho de Lucas, então, ele foi escrito para os gentios. Lucas nem judeu era, Lucas era grego. Ele, como um médico, procurou escrever uma síntese, um conteúdo muito bem elaborado, dando muitos detalhes de coisas
que a gente não viu em outras passagens da Bíblia, isto é, dos evangelhos, né? Já João, por exemplo, João, ele teve um foco de quando ele escreveu o evangelho de João e até mesmo as cartas de João, focando nos novos convertidos, focando em uma vida prática de santidade, uma vida prática de eclésia, como eles deveriam ser igreja. E João, ele era pastor da igreja de Éfeso antes de ser levado para a ilha de Patmos como prisioneiro. Ainda falando dos evangelhos, existe então a teoria das fontes. Se você já ouviu ou não ouviu, gostaria de explicar rapidamente o que seria isso, né? Sabemos que os evangelhos sinóticos é os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos então são chamados de sinóticos, que significa a mesma visão, porque eles são basicamente o mesmo relato. Alguns incluem certas parábolas que outros não incluem e vice-versa. Acredita-se então que o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito, e a partir dele, que Lucas e Mateus escreveram os evangelhos deles, tendo o livro de Marcos então como um conteúdo de referência e buscando os relatos das pessoas da qual vivenciaram então os episódios da vida de Jesus. Além da teoria das 2 fontes da qual eu falei, temos a teoria da fonte Q, que seria basicamente a mesma, porém, além do livro de Marcos como uma base de consulta, ele seria usado uma fonte chamada fonte Q, pois entre os 3 evangelhos temos relatos iguais do livro de Marcos e temos relatos iguais que não constam em Marcos, mas que são iguais em Mateus e em Lucas. Mas isso é só uma teoria, isso não afeta nada que foi escrito. Eu trago para você mesmo só como uma informação, para que você tenha um conhecimento dessa possibilidade ou dessas teorias, certo? Certo, tendo isso em vista, como que foi feita a formação do cânon? Basicamente, a igreja nunca decidiu qual que é o cânon perfeito, qual que é inspirado ou qual que não é, mas sim os que já eram considerados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pela tradição e pelos irmãos, de qual eles usavam como base de ensinamento. Então ela não teve um marco onde foram escolhidos, e sim que eles já vinham sendo aceitos desde a era apostólica. Basicamente, o cânon se fechou, entre aspas, que foi no ano 200 depois de Cristo, mas somente no século IV, onde o cânon foi definitivamente aceito e chegado num comum acordo de quais são os livros canônicos, isto é, inspirado pelo Espírito Santo. Porém, as epístolas de Paulo, por exemplo, já circulavam desde o século I entre as igrejas. Justino, o mártir, escreveu em uma de suas citações, Memória dos Apóstolos, algumas menções do que o apóstolo Paulo mencionava. Aliás, algumas menções sobre o apóstolo Paulo. Também temos no século IV Atanásio de Alexandria, citando em sua Carta Pascal de 367, onde ele cita os 27 livros do Novo Testamento como canônicos, inspirado pelo Espírito Santo. O primeiro concílio a considerar estes livros então canônicos foi o Sínodo de Hipona, no ano 397 aproximadamente. Depois também temos o Concílio de Cartago, que aceitou então esses livros como canônicos. E por fim o Concílio de Trento, ele somente retificou então, ou concordou que esses que já eram aceitos como canônicos são de fato inspirados pelo Espírito Santo. No próximo vídeo falaremos então como se deu as traduções da Bíblia, bem como a divisão entre capítulos e versículos e algumas outras curiosidades de como eles foram escrito, impresso e divulgado depois de que o cânon foi fechado. Agradeço então que você tenha assistido esse vídeo até agora. Peço que, se você estiver vendo pelo YouTube, aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam e aprendam mais sobre a origem da Bíblia. Também peço que curta o nosso vídeo, recomende para os seus amigos se você acha que esse conteúdo fez sentido para você. Se você estiver vendo no Instagram, por exemplo, peço que curta esse vídeo também. E
E nos siga no Instagram, compartilhe o nosso perfil, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus. Certo? Muito obrigado, então, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.